Boa noite, meus irmãos. Com a graça de Deus, aqui estamos nós, mais uma vez reunidos, com o propósito de participarmos de mais uma noite de estudos e aprendizado na nossa casa, caminhando para Jesus. Como é de praxe, nós começamos os nossos trabalhos com uma prece. Por isso, estamos convidando a todos nesse momento a fecharmos os olhos, a elevarmos os nossos pensamentos ao alto e mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus, pois Ele seguramente se encontra bem juntinho de nós, junto de cada um, buscando em nós a sintonia necessária, as vibrações benfazejas. Por isso, nós convidamos os irmãos a imaginar Jesus junto de paz, fazendo como fazia há 2000 anos atrás, nos perguntando o que nós desejamos ver. E ainda mais, Jesus, como há 2000 anos atrás, nos pergunta se nós acreditamos que Ele possa nos ajudar. E vai ser essa força de sentimento que empreendemos em confiança, em fé, em busca do Divino Mestre Jesus, que teremos as respostas que tanto necessitamos. E a Ti, Senhor Jesus, uma vez mais te agradecemos pelas bênçãos da oportunidade que representa para nós aqui nos encontrarmos. Ajuda-nos, Mestre amado. Permite aos Teus mensageiros de amor nos inspirar, nos orientar, nos assistir, nos possibilitar o aprendizado que tanto necessitamos realizar a respeito dos Teus ensinamentos. E assim, Senhor, consigamos todos juntos entrar na sintonia de luz que Tu nos proporciona nesse momento e assim alcançar as bênçãos e a ajuda que Tu nos envia na noite de hoje. E a confiantes, Mestre Divino, na Tua presença entre nós, na Tua assistência incondicional, que suplicamos o Teu consentimento para, em Teu nome, iniciarmos os nossos estudos para a noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, e a noite de hoje tem como temática o conhecimento e o aprendizado a respeito da obsessão e da desobsessão. Antes, porém, pedimos licença aos irmãos para dizer que teremos como fundo de informação as influências nas curas realizadas não só na cura da desobsessão, como nas curas em gerais. Esse é um tema que nós viemos abordando há alguns meses, pelo menos desde o final do ano passado, e que uma semana após a outra nós temos abordado essa temática, que nos possibilita ter uma noção mais apropriada do que representa a cura espírita, porque é um tema bastante amplo, embora simples de se entender, mas muito robusto, e que há necessidade de um aprofundamento para se entender adequadamente determinadas nuances. Porque uns se curam, porque outros não se curam, porque uns se curam mais rápido, outros demoram tanto, o que é preciso fazer para ter o merecimento, e assim por diante. Naturalmente, essa apresentação de hoje é a última da série que temos apresentado até então. E aí talvez alguém pergunte, mas Silvio, as outras informações, eu vou ter apenas essa última informação? Não.
Quem porventura desejar ter todas as informações daquilo que abordamos a respeito da temática da cura, poderão encontrar no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo, todos os vídeos onde nós abordamos a questão da cura, que hoje oscila em torno de 12 a 13 vídeos, cada um por cerca de 1 hora, para que os irmãos tenham ideia de quanto assunto traz a questão da temática da cura à luz da doutrina espírita. Naturalmente, mesmo esses vídeos todos não abordam todos os assuntos, mas dá uma boa ideia daquilo que representa a cura e como conseguir, e o que se faz, e o que se é possível, e o que significa a cura espírita. O canal é o Encontrando o Espiritismo no YouTube. É só colocar Encontrando o Espiritismo com Silvio Figueroa, vocês facilmente podem encontrar. É grátis, não paga nada, só vão ter o trabalho de se informar um pouco mais a respeito da cura espírita. Muito bem. E então nós pedimos permissão aos irmãos para lermos um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema a melancolia. Nos diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão. Em vãos esforços para sair deles. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede em mim, resisti com energia a essas impressões, que vos enfraquecem a vontade. São inatas ao espírito de todos os homens, as aspiração por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo. E, agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da liberdade para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo de provação, exonerando-vos dos vossos encargos sobre vós desarmarem os cuidados, as inquietudes e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos, de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Palavras trazidas através da comunicação mediúnica pelo Espírito François de Genevert, em Bordeaux, que se encontra no livro Evangelho segundo o Espiritismo, para a nossa reflexão inicial. E assim, entrando na temática propriamente dita, que é a obsessão, nós gostaríamos ainda uma vez mais de voltar às palavras do Cristo, que está registrado lá no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo de 5 a 7, que nos diz, lá no item 5: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção aos que ele dizia. Os espíritos imundos
saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E nós fizemos questão de trazer justamente essa parte no início de nossa fala a respeito da obsessão, para deixar evidente que a obsessão não é uma coisa nova, não é uma coisa que se vem sendo descoberta recentemente tampouco, ou tampouco seja ideia trazida por qualquer religião. E fazemos questão de frisar isso em toda a nossa apresentação, porque sempre há alguém novo, eventualmente, que está começando a ouvir ou começando o tratamento e que acha que a obsessão é uma coisa extraordinária, que é uma coisa nova ou algo que foi criado pelo Espiritismo. Não, não é. O fato é que já a época do Cristo era uma coisa relativamente comum e trabalhada desde aquela época. Prova que mesmo antes da época do Cristo ela já existia, tanto que era lidado de forma aberta, de forma clara, e que está aí registrado nos livros religiosos para quem quiser buscar. Portanto, meus irmãos, a obsessão nada de novo tem, consequentemente, a desobsessão, que é a terapia ou o tratamento que se faz dessa condição patológica espiritual que é a obsessão. E que, como já vimos desde os primórdios da humanidade, que ela existe e que não há nada de novo com relação à existência dessa realidade, mas que só a partir do advento do Cristo é que ela foi tratada de forma clara, de forma objetiva, de forma simples. Por que só a partir do Cristo? Porque até então ela era conduzida, ou tratada, ou cuidada, com muitos mistérios, com rituais, com sortilégios e tudo mais que pudesse não informar, não curar, mas desinformar e piorar mais ainda a realidade daqueles que se encontravam obsediados. E depois do advento do Cristo, só com o Espiritismo, aí sim, o Espiritismo nos trouxe grandes novidades, que é simplesmente o esclarecimento daquilo que o Cristo começou a fazer à sua época. O tratamento não só físico, mas também da obsessão, através da desobsessão. Então está registrado em toda a codificação espírita a realidade do tratamento espiritual. Basta para aqueles que assim desejarem se informarem e buscar. Não existe nenhuma coisa de extraordinário, nada de novidade. Muito pelo contrário. É algo que vem sendo esclarecido pelo menos há mais de 250 anos atrás. Que vem sendo tratada de forma clara há mais de 2000 anos. E que sempre existiu durante toda a existência da humanidade. Então não estamos aqui lidando com nenhum fato extraordinário, nenhum fato novo. Pelo contrário, é algo que a humanidade não tem dado a devida atenção. E pior ainda, não tem dado o devido cuidado no seu tratamento. Jesus fazia duas perguntas àqueles que o procuravam para serem tratados. Os irmãos lembram o que é que Jesus perguntava? Hoje mesmo nós fizemos essas duas perguntas. Aqui, no iníciozinho, bem na nossa prece, nós lembramos isso. Jesus perguntava invariavelmente a todos aqueles o que é que eles queriam que ele os fizesse. E ainda mais, Jesus perguntava às criaturas que o procuravam se ele acreditavam que ele pudesse realizar. Então Jesus buscava em cada criatura uma condição fundamental, que era a atitude mental. Trazendo para o nosso entendimento de hoje, nós podemos compreender que Jesus buscava transmitir a cada um, ou resgatar de cada um, a segurança e a fé necessária para que fosse tratado. Aquele que vai a um médico, por exemplo, que não acredita no tratamento, mesmo que tome a medicação, mas não acredita no tratamento, está contribuindo para a sua não cura.
para o seu não tratamento. Isso é um fato. É exatamente isso. Mesmo que o médico prescreva uma receita e der a você e você não acreditar, você está contribuindo para a sua não cura. Assim é com o psicólogo, assim é com o psiquiatra. E o médico dos médicos, o maior psicólogo que passou na história da Terra, Jesus, buscava resgatar e busca resgatar em nós essa condição, a condição da atitude mental. E não tem notícia em lugar nenhum de que Jesus tenha tratado ou tenha cuidado de alguém sem antes buscar essa condição. Até mesmo aos obsediados, que a gente claramente observa nas leituras dos livros ditos sagrados, aqueles que não tinham condições e que eram trazidos por parentes, por exemplo, a esses se dirigiam da mesma forma, buscando no interior de cada um a condição da predisposição, a condição da fé, a condição consciente do seu ato e daquilo que busca. De que adianta nós sentarmos aqui nos nossos bancos todas as sextas, todos os sábados, todas as quartas, ir para a sopa e fazer campanha do quilo, se o nosso interior está dizendo, não, eu vou fazer para ver o que é que dá. Vou ver se consigo. Não tem mais nada para tentar, porque há muitos de nós que acontece esse fato. Foram para os médicos, né, para os psicólogos da vida, foram para os psiquiatras, já fizeram todo tipo e toda sorte de exame e não conseguiram respostas para o tratamento da sua problemática. E aí não, agora não tem mais nada para fazer, o que é que eu vou fazer? E já ouvi isso um monte de vezes. Vou para a casa espírita. E isso acontece demais com os nossos irmãos obsediados. Quando não tem diagnóstico da sua problemática, mesmo indo para as clínicas mentais, não tem resultado. Então agora eu tenho que ir para o centro espírita para ver o que é que ele faz. Triste pensamento, porque a condição da cura, seja mental ou física, ela parte invariavelmente, incondicionalmente, a princípio, de nós mesmos. Se nós estamos buscando Jesus para ver se Jesus nos ajuda, Jesus inquestionavelmente está querendo saber de nós, primeiro, o que nós queremos e segundo, se nós acreditamos. Se estamos buscando para ver se dá certo, estamos, em primeira instância, enganando a nós mesmos. É a primeira influência no tratamento espiritual que temos e que parte de nós mesmos. Se a nossa fé não for, ao menos como o próprio Cristo nos ensina, do tamanho de um grão de mostarda, nada conseguiremos. Porque a condição do tratamento parte essencialmente de cada um de nós. O centro espírita, a doutrina espírita, nós que nos prontificamos a conversar com os irmãos e as irmãs nas nossas noites de tratamento, no máximo vamos conseguir transmitir uma informação. No máximo vamos conseguir transmitir a mensagem. Por mais intuição que nós recebamos, por mais orientação espiritual que tenhamos, é a cada um de nós que estamos sentados que vamos ter a condição de receber essa cura. Porque se nós não acreditarmos, sinto muito, meus irmãos, nem Jesus. Aliás, um dos poucos casos que eu ouvi contado em um best-seller que conta a história de Maria de Magdala, a verdadeira história de Maria de Magdala, porque as que contam nos ambientes religiosos é que ela era uma prostituta, que ela vivia num ambiente de baixo meretrício. E até então, pelo que eu li e afirmam os estudiosos, nada disso há comprovação. Provavelmente, isso foi uma imagem que foi criada em torno da figura da mulher da época, que por andar com homens era considerada prostituta.
por ela ter a cabeça raspada em consequência de um tratamento orientado por um rabino, ela própria raspou o cabelo, mas que ela nunca teve qualquer envolvimento, muito menos com Jesus Cristo, como algumas correntes de pensamentos e de ideias e historiadores tentam dizer. Conta esse best-seller que Maria de Magdala era casada com Joel e que precisou abandonar a filha de Joel para se tratar. E nesse tratamento, orientada por um rabino, ela precisou ir para o deserto, raspar a cabeça e lá passar um bom período se tratando, jejuando e orando. E que nenhum resultado conseguiu. E depois de X número de dias de sofrimento, depois de ter perdido inclusive a própria roupa do corpo, foi em busca de pessoas amigas. Pessoas amigas essas que estavam próximas de Jesus. O segundo contato que Maria de Magdala teve com Jesus. E Jesus, depois de a curar, num tratamento de desobsessão, fez com que os espíritos a deixassem. E Maria de Magdala, querendo voltar para casa, ficou sabendo que Pilatos havia atacado o seu marido. E o seu marido estava no leito de morte. E ela chama e pede a Jesus que vá com ela até a casa dela, lá em Magdala, para tratar de Joel. E Jesus assim fez. E ao chegar junto de Joel, pegando nas mãos dele, Jesus perguntou: tu acreditas que eu possa te curar? E Joel simplesmente disse: já ouvi falar muito de vós, rabino, sei que sois capazes de grandes prodígios. Entretanto, retira-te daqui, morrendo, totalmente acabado, à beira da morte. E pediu que Jesus se retirasse, que ele não acreditaria que Jesus pudesse fazer qualquer coisa. E assim foi. Joel desencarnou. Porque, mesmo no seu último momento, não teve a humildade de compreender a sua realidade, de que um homem como Jesus pudesse curar. Então eu não tenho notícia, em momento nenhum, daquele que busque a cura espírita, e se o tempo nos der, nós vamos ver todas as variantes que influenciam no tratamento, para se conseguir a cura, se não der, fica para o próximo momento, para o próximo encontro. Jesus sempre buscou, e o que busca em cada um de nós nesse exato momento: a predisposição, a aceitação, a fé, a confiança. Porque a nossa cura, invariavelmente, começa dentro de cada um de nós. Se assim nós não procedermos, se assim nós não confiarmos, se assim nós não realizarmos, até porque nós sabemos que é uma realidade que um dia vamos abandonar esse corpo, que ele vai falir, não teria sentido você estar em busca de uma cura passageira. Pelo menos aqueles que têm uma realidade de vida, muitas das vezes drásticas, ou das doenças tidas como incuráveis. E como eu já falei, como eu tenho notícia, e a cada dia mais essas realidades acontecerem. Pessoas com câncer terminal, com 60 dias de vida, e aí? Há 10 anos está dentro da casa espírita, trabalhando, dentro da tarefa espírita, servindo a Jesus. Que milagre é esse? Foi Jesus que escolheu ele para tratar dele e ele ficou bom? Partiu dele a primeira iniciativa. E todos aqueles que se viram curados e depois tiveram a sua problemática retornada, foi porque simplesmente não seguiu as orientações, as informações dadas de mudança de valores de vida, de compreensão, de visão, de apropriação da sua própria vida em detrimento de uma causa maior. Nós, invariavelmente, estamos ligados às nossas comezinhas do dia a dia. E que comezinhas são essas? Aquilo que satisfaz o corpo. E não nos apercebemos que viemos aqui para aprender a utilizar esse equipamento com o objetivo maior de autoeducação, não para satisfazer. O corpo foi feito para o espírito, não o espírito para o corpo. E não nos apercebemos dessa realidade. Estamos todos os dias
olhando nos espelhos, cuidando do nosso corpo. E isso precisa ser feito. Precisamos valorizar esse instrumento maravilhoso que a divindade nos oferece para a nossa evolução intelectual e moral. Mas precisamos compreender e dar a esse equipamento o valor que ele tem e não dar a ele um valor superestimado, que acontece com a maioria de nós, de satisfação das necessidades físicas, como se fosse a própria vida, como se ele fosse simplesmente eterno. Eterno é o espírito, coisa que muitos de nós diz que vai cuidar do espírito quando ficar mais velho, quando a idade chegar. Triste engano. Quando a idade chegar, a vitalidade do corpo, que é o seu instrumento de trabalho, que é o seu instrumento de aprendizado, que vai lhe proporcionar a condição do exercício físico para estimular o intelecto e, consequentemente, o aprendizado moral, vai lhe dar a condição propícia do seu espírito realizar o aprendizado que precisa realizar. Quando você estiver mais velho, você não vai ter tanta vitalidade, ou quase nenhuma. Que exercício você espera realizar para educar seu espírito quando estiver sem vitalidade? Se toda a vitalidade você desvencilhou-se dela em momentos inapropriados. É essa reflexão inicial que estamos buscando aos irmãos a realizar a respeito das influências, cuja principal é a nossa própria, em torno da nossa própria cura. E talvez, e com certeza, eu diria talvez, certamente nesse momento, muitos dirão, mas Silvio, acima de tudo há de acontecer um merecimento para que exista naturalmente, que tudo na vida existe a condição do merecimento. Mas a interpretação ou a compreensão dessa condição do merecimento é que nos leva, muitas das vezes, à incompreensão inadequada de uma realidade, que é a condição da realização desse merecimento. A maioria de nós imagina que a condição do merecimento é apenas uma condição ou uma relação de crédito e débito, ou de ônus ou de bônus, como queiram. E muitos irmãos nos dizem isso. Os inúmeros que temos tido a oportunidade de conversar, boa parte se refere exatamente a isso. Não, a cura existe, a cura espírita existe. Jesus cura, Jesus curou. Você tem que ter fé. Mas se não houver merecimento, isso não acontece. Aí eu pergunto, mas meu irmão, e a misericórdia divina? Existe ou não existe? O que é que você entende por merecimento? Você não é filho de Deus, como nós somos, como aquele que foi curado, como aquele que não foi curado? Todos não somos filhos de Deus? E por que um tem mais merecimento do que o outro? Não, é porque não chegou a hora. E quando é que chega a hora? A hora, até onde eu compreendo, é uma condição referencial que nós criamos e denominamos de tempo para nos apercebermos dos acontecimentos e dos fatos. Ou seja, é a minha consciência que me dá a possibilidade de ter o entendimento da hora certa ou da hora errada. É aquilo que eu entendo por vida, é aquilo que eu entendo por realização, é aquilo que eu construo na minha realidade existencial, que eu consigo metodizar por horas, por minutos, por segundos, por dias, por anos. Ou seja, é a consciência que eu tenho dos acontecimentos. Não é a hora que foi criada para a nossa percepção. É a nossa percepção que, através das horas, registram as consciências que nós temos. Isso é tempo. Essa é a hora certa ou a hora errada? A hora certa e a hora errada é a hora da consciência que cada criatura tem e domina dentro de si próprio um aprendizado a respeito do que é a vida. E o homem evolui basicamente em duas vertentes, na intelecto e na moral, utilizando-se de dois instrumentos, o seu livre-arbítrio e o conhecimento das leis de Deus. Na medida que exercitamos o nosso livre-arbítrio no entendimento do conhecimento e do aprendizado das leis de Deus, vamos aprendendo o que é a vida e assim evoluindo. Quantos de nós exercitam o livre-arbítrio? É inexorável. Todos nós, todos os dias, estamos exercitando a nossa livre-arbítrio. Por mais que sigamos as sugestões e opiniões dos outros,
por mais que sigamos as sugestões, inclusive dadas da casa espírita, é o nosso livre-arbítrio que vai nos dizer o que é certo ou o que é errado. Então, o que se diz aqui, o que se diz na televisão, o que se diz em qualquer lugar ou em qualquer escola, só terá sentido segundo o seu livre-arbítrio do que você, dessas informações, quiser. Aí nós perguntamos, e a respeito das leis de Deus? Quando o nosso livre-arbítrio tem nos direcionado nessa busca? Ah, Silvio, mas o conhecimento da própria ciência não era conhecer Deus, seguramente. Mas só em uma vertente. A outra fica capenga, continua capenga. Ou seja, a ciência possibilita a evolução do ser no lado intelectual, no lado moral. Se der tempo, a gente ainda vai ver a questão amoral, porque a ciência entende o ser ainda como ser amoral, e não é. É uma questão de lógica. E nós o que fazemos desses conhecimentos? Primeiro, exercitamos os nossos livre-arbítrio. E após esses erros, quando a dor chega, aí sim a gente busca as leis de Deus. Aliás, via de regra, quando se termina todas as oportunidades, quando eliminamos todas as chances que o nosso modesto intelecto nos possibilita compreender e alcançar, e descobrirmos que não temos mais resposta, é que a gente vai, por exemplo, para a casa espírita, ou buscar em Jesus, e sugerimos com frequência aos irmãos e às irmãs lerem religiosamente, de manhã e de noite, ou de manhã e de tarde, pelo menos 2 vezes por dia, o Evangelho. Mas se o Evangelho termina, tem uma hora que acaba. Leia, releia, reflita, veja o que traduz o Evangelho. E com alguma frequência temos tido verdadeiros testemunhos super interessantes. Pessoas que vêm dizendo, poxa, eu nunca tinha dado tanta atenção ao Evangelho. Foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas trata de coisas tão atuais, de realidades tão presentes. São realidades que existem e que fazem parte do nosso cotidiano. Foi escrita há 2000 anos atrás, ou dito há 2000 anos atrás. E aí é quando nós dizemos, se é essa influência que nós não deixamos se aproximar de nós para alcançarmos o que tanto buscamos, que tanto necessitamos e que nos move invariavelmente em todos os sentidos da vida, que é a nossa cura. Só que muitas das vezes estamos buscando a cura do corpo físico. Jesus não veio curar o corpo físico. Ele tratou o instrumento como exemplo, para dar exemplo às pessoas que elas precisavam acreditar na sua mensagem, para que aí pudessem tratar o verdadeiro instrumento, que era o corpo espiritual. E ainda não nos damos conta disso, porque ainda estamos, mesmo 2000 anos depois, dentro da casa espírita, em busca do fenômeno. E é importante conhecer o fenômeno, tanto que nós estamos abrindo mais uma vez o curso para a aproximação e o conhecimento dos trabalhos da doutrina espírita. A fenomenologia mediúnica é fundamental de ser conhecida. É através dela que, por exemplo, conhecemos as realidades obsessivas que, como já vimos desde o início, existem, desde os primórdios da realidade, e que nunca, da realidade humana, e que nunca foi explicada com tamanha simplicidade, com tamanha lógica, e que ninguém consegue refutar. Só aqueles que dizem não acreditar, que não compreendem e que rejeitam esses conhecimentos. Então, meus irmãos, para nos ajudar no entendimento da condição do merecimento, vamos buscar, uma vez mais, na palavra do Herculano Pires, na obra Ciência Espírita, as suas palavras que nos ajudam nessa reflexão. Nos diz Herculano: a cura fácil e rápida decorre de méritos pessoais do doente, de compensações merecidas por esforços despendidos por ele, no seu desenvolvimento espiritual em favor da evolução humana em geral. Compreendam, essa palavra de Herculano não é algo criado por ele, é algo que ele aprendeu e transcreveu, pelo que entendeu da doutrina espírita, tanto que a obra se chama Ciência Espírita.
Ou seja, Herculano Pires nos ajuda a racionalizar esse entendimento, nos ajuda a aprofundarmos, a praticar um exercício de aprendizado e de busca que nós, via de regra, não damos a devida atenção, muito menos lemos as obras de Herculano Pires. Então, o que é que Herculano quer nos dizer com essa palavra dele? A cura fácil e rápido depende de méritos pessoais. Esses méritos pessoais não é possível ser compreendido como uma questão ou uma relação, como dissemos anteriormente, de ônus ou de bônus, ou de crédito e de débito, mas sim de conquistas pessoais, realizadas pela própria criatura. Nós somos seres coletivos. Estamos vivendo individualmente pela necessidade de aprendizado que precisamos exercitar. Mas nós dependemos um do outro. Precisamos um do outro. Já tivemos a oportunidade de conversarmos a respeito desse assunto. Invariavelmente, estamos vivendo a nossa vida de forma muito exclusivista. O meu carro, a minha família, o meu filho, a minha profissão, a minha realização, o meu futuro. E não se dá conta que para a realização de todas essas situações, em sozinho não simplesmente nada aconteceria. Não, meus irmãos, a doutrina espírita não está sugerindo que ninguém largue a sua vida, as suas realizações pessoais. Não se trata disso. A doutrina dos espíritos nos convida a uma reflexão de como estamos conduzindo essa realidade. Porque somos todos vítimas desses valores sem nos darmos conta que estamos construindo para nós mesmos a condição de algoz, a condição de agredirmos a nós mesmos, sempre em primeira instância. Por mais que sejamos vítima de uma determinada situação, ou de alguém que possamos apontar ou se referir, sempre e invariavelmente, quando buscar na profundidade ou em profundidade essa realidade, vamos encontrar como partícipes principal a nós mesmos. Só que nós não conseguimos, porque sempre estamos nos defendendo, achando que somos vítimas. E somos, mas sempre vítimas, em primeira instância, de nós mesmos. E não conseguimos isso. E vai ser um trabalho inverso, é isso que Herculano Pires nos sugere, de tarefa ou de realização em detrimento da humanidade ou do meio onde se vive, que o homem poderá realizar ou alcançar aquilo que nós entendemos ou que estamos nos definindo como cura fácil. E que nada fácil existe, porque tudo exige um aprendizado. Mas nada é impossível, nada é difícil. A misericórdia divina existe e é para todos, incondicionalmente. Mas Deus é o grande educador das nossas vidas. Ele nos possibilita o aprendizado, a realização ou da reconquista de valores perdidos para a nossa educação, não é para a satisfação material. E num dado momento, ou nos primeiros momentos, podemos entender assim, vamos precisar alcançar essa satisfação para mensurarmos o entendimento dessas realidades. Mas que, em última instância, não é esse o propósito das nossas vidas. E estamos todos os dias amelhando, realizando, construindo, muito bem, sinal de que o nosso intelecto está em desenvolvimento. Mas e o nosso moral? Como anda? É por isso que a humanidade, o nosso globo, está vivenciando a realidade mundial que está vivenciando. Tanta miséria, tanta dor, tanta guerra, fruto da inobservância do homem, da sua realidade primordial de ser coletivo. Só nos lembramos de ser coletivo na hora de tirarmos proveito um dos outros. Mas vamos ver um pouquinho mais de Herculano. Herculano nos diz: não há privilégio em uma estrutura orgânica perfeita como a do universo, regida por leis infalíveis
e teleológicas, ou seja, leis que dirigem tudo no sentido de fins previstos. E a humanidade caminha como se tivesse de braço dado com um acaso, como se o acaso existisse. Silvio, você está querendo dizer que todos nós temos uma predestinação? Não, não é isso que estamos dizendo. Nós temos a possibilidade, sim, de construirmos as nossas realidades e que estamos com um grande potencial em mãos, que é o nosso livre-arbítrio, para assim realizar. Mas que o nosso destino é um só. Mas se isso é predestinação, se você for olhar a fundo, essa predestinação depende de você mesmo. Você é que não está, nós é que não estamos utilizando ou demoramos muito para fazer uso dessa predestinação. E qual seria a nossa predestinação? Os irmãos fazem ideia, se lembram? Acho que todo mundo aqui sabe, talvez não lembre. Mas todos nós somos predestinados. E é assim que nos ensina a doutrina dos Espíritos. Somos predestinados a evoluir. A angelitude. Todos nós somos predestinados à luz. E Jesus nos disse: brilhe a vossa luz. De que tamanho está essa luz? Nem muitas das vezes lembramos dela. Nem que temos uma, ou como sabermos fazer com que ela brilhe, ou que tampouco isso significa. É o nosso destino, ou seja, nós estamos deixando para a última instância o nosso destino final. Estamos quase crianças, temos dito isso aqui. Na hora do recreio, brincando, se divertindo. E é importante essa diversão, o lazer, faz parte da própria vida. E precisamos exercitar. Mas quando a sineta toca, que terminou a hora do recreio, qual aquela criança teimosa que permanece na hora do aprendizado com a brincadeira? Estamos nós nos alimentando dos valores materiais. É isso que estamos fazendo. E não nos apercebemos que, como Herculano Pires nos sugere, que no universo do tamanho que é, com as realidades que existem, com as situações, com os panoramas que nos são colocados, com as perspectivas e possibilidades de evolução que iremos realizar, ou que estamos realizando. Se não houvesse uma ordem, o acaso nos levaria ao caos. Diferentemente do que um homem de ciência imagina, que tudo começou do nada, como nada pode dar origem a uma realidade tão organizada como é o universo. Não dá para aprofundar aqui, porque simplesmente não tem tempo. E deixaríamos de lado a Herculano Pires. Mas é como quiséssemos ignorar tanta organização existencial em detrimento daquilo que a gente imagina de um sorteio, de loteria. Ah, se der, eu consigo. Se eu puder, ou se eu merecer, e esse merecimento tem, a gente sabe o tamanho do bônus, nem do ônus, Jesus me cura. Ah, se Jesus quiser me curar, Ele vai me curar. E nós sequer não respondemos: Jesus, acredito em Ti, me cura, Senhor. Me dá uma oportunidade mais, mostra-me o caminho. Como o próprio Mestre, perguntemos, e como o próprio Paulo de Tarso nos ensinou, perguntemos a Jesus: Senhor, o que queres que nós façamos? Por favor. Eu tenho uma aluna com 2 anos, eu acho que um espírito que evoluiu. Nesse dia eu cheguei meio triste assim, estava olhando para a janela, pensativo, né? E ele olhou para mim e fez: o que foi tua vida? Está tudo bem? 2 anos, né? Está tudo bem, né? Ele só me viu olhando para mim. Aí só isso já me animou, já fiquei alegre, fiquei feliz. Pelo fato da preocupação dele comigo. Surpresa que ele caiu no chão, veio sangrando. Ele disse: vem cá, e peguei ele, o beijo. Já passou, eu estou bem. Ou seja, quando nós somos chamados para os primórdios de nossas vidas, para os assuntos fundamentais, como é a criança,
porque a criança é uma realidade fundamental de nossas vidas, nós aprendemos a olhar a vida com outra perspectiva. Não é assim? E o que é? O Espírito tem dado, né? O Espírito tem dado. O Espírito tem o quê? Desculpa. Nós estamos encarnados. Desculpa, eu não... Como Espírito, eu tenho dado. Idade. Como Espírito. Veja bem, meu irmão. O que é o tempo? Nós falamos agora há pouco, né, a respeito do tempo. O tempo nada mais é do que uma condição referencial que você tem de valores para metodizar acontecimentos. Nós viemos com um instrumento que tem início, tem meio e tem fim. O Espírito não. O Espírito é eterno. Então não existe novos Espíritos. Aí são outras, aí é outros 500. Aí é outra coisa. O senhor está falando, nós estamos falando da existência e agora o senhor está falando da criação. A criação é outra coisa. Infelizmente a gente não tem condição de abordar, a gente só tem 5 minutos. Então o irmão me perguntou a respeito da consciência da existência, ou da existência. E agora me perguntou sobre o nascimento, ou da criação. É outra situação diferente. Deus nunca parou de trabalhar, nos ensina a doutrina. Ele cria todo o tempo. Só que a percepção, a noção que nós temos a respeito do que é criação e do que é tempo é tão diminuta, é tão modesta, que não temos a mínima noção da criação divina. Nós estamos no iníciozinho da caminhada, dando os primeiros passos, querendo entender o que está ao nosso derredor. E cheio de pretensões, achando que já sabemos muita coisa, não sabemos de nada. Infelizmente, o tempo não nos permite continuar. Então, meus irmãos, para fecharmos o nosso raciocínio, teríamos muita coisa ainda para falar, mas infelizmente vamos deixar para o próximo encontro a respeito das curas. Esse assunto é impressionante. Eu, quando comecei a tratar dele, eu imaginava realizar 3 apresentações ou 4 no máximo. Essa é a 13ª. Estou vendo que eu não terminei. E falta muita coisa. E que de longe eu abordei as coisas maiores que poderiam ser abordadas. Mas, concluindo o nosso raciocínio, as influências que nos tocam, o que tem a ver com as nossas curas, com os nossos tratamentos, nos tocam diretamente. Se nós quisermos começarmos a tomar as rédeas dessas influências, a primeira coisa, ou o primeiro entendimento de realidade que precisamos buscar, somos a nós mesmos. Por que estamos vivendo aquela situação? O que falta? O que posso fazer para melhorar? Se acreditamos em Jesus, queremos que Ele nos cure. Mas perguntemos a Jesus o que é que Ele espera de nós para que possamos fazer em detrimento não só do próximo, mas de nós mesmos, para podermos ser úteis. E não estamos falando de doação de material, não. Infelizmente, nós íamos abordar isso também. Aliás, Herculano aborda muito bem essa parte. Faz parte da nossa doação, da nossa dedicação, da nossa evolução, a doação material. Mas a primeira doação, ela tem que partir de dentro da gente. E isso não há valor, não há numerário, não há material que possa corresponder no nosso entendimento. Lamentavelmente, o tempo chegou e vamos deixar para o nosso próximo encontro a nossa continuação da nossa temática a respeito das curas. Ok? Vamos fechar os nossos olhos, mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa feliz oportunidade que nos oferecestes na noite de hoje. Graças te damos, amigo divino, pela certeza que nos proporciona o caminho que nos dispõe diante de nós, na direção que estamos buscando, do aprendizado e do esclarecimento das tuas verdades.
Ajuda-nos, Mestre maior. Dize-nos, Senhor, o que podemos e o que precisamos fazer para, continuando nessa trajetória, sermos merecedores do teu amor. E assim nós chamamos mais uma vez, agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para que o nome finalizarmos os nossos estudos na primeira parte da noite de hoje. Muita paz para todos.